Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 7, com o tema As naturezas humana e divina de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, Filipenses capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. A palavra-chave é natureza. E vamos abordar nesta lição o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O perigo dessas heresias na atualidade. A lição desta semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica. O nestorianismo e o monofisismo. Em seguida, a lição apresenta uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma aparência moderna. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. A descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, podemos abordar um antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morphe, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Em relação à encarnação, Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus? A teologia histórica baseada na Bíblia argumentou que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, todo-poderoso, sem pecado e não corpóreo, sem um corpo, e que estes atributos são essenciais e necessários para a divindade. Caracteristicamente, os seres humanos não exibem estes atributos. Assim sendo, como pode Jesus ser simultaneamente plenamente divino e plenamente humano? Seguindo estas linhas de raciocínio, alguns atacaram a doutrina da encarnação, tentando afirmar que ela é ilógica e contraditória. Esta suposta contradição lógica baseia-se em uma interpretação equivocada fundamental de como a natureza humana é definida, de acordo com Thomas Morris em seu livro A Lógica de Deus Encarnado. O entendimento histórico da encarnação expressa as crenças de que Jesus Cristo é plenamente Deus, isto é,
Ele possui todas as propriedades essenciais de Deus. Jesus Cristo é também plenamente humano, isto é, ele possui todas as propriedades essenciais de um ser humano. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, definido por Cirilo de Alexandria, Mãe de Deus, portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus. Mãe de Cristo, sim. Maria é mãe de Jesus humano e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Já o monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia em 451. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação de nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. As heresias são acompanhadas pelos movimentos: primeiro, monofisitas; segundo, o quenoticismo; e terceiro, mariolatria. O Concílio de Calcedônia 451 reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.